a libertação plena dos filhos de Deus. Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 36, Nova Versão Internacional. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo e amado de Deus, mais do que vencedores em Cristo, perfeitos, povo santo, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Igreja gloriosa. Meus amados irmãos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus e falarmos do porquê existe, por exemplo, o nosso ministério aqui da graça e por que a palavra da graça tem sido pregada, né? E por que é importante realmente pregarmos esta palavra. Muitos têm esse questionamento e entram em contato conosco, né, dizendo, mas se as pessoas são predestinadas, por que pregar? Se Jesus já voltou, como vocês dizem, se tudo já está consumado, para que pregar? Ora, nós pregamos para que as pessoas conheçam a verdade. Entende? É fundamental as pessoas conhecerem a verdade. E o apóstolo Paulo, perguntando aos romanos por sua carta, né? Ele perguntando de maneira retórica, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como que as pessoas vão ter acesso à verdade se ninguém fala sobre esta verdade? O apóstolo Paulo, falando sobre a graça também, né? Ele disse o seguinte, que as eras que viriam, ou seja, nós somos uma dessas eras, né? As eras que viriam posteriormente àquela era que eles estavam vivendo ali nos tempos bíblicos, o Paulo disse, as eras que virão, elas vão conhecer a graça, e Deus fez tudo isso para que essa graça fosse conhecida nas eras futuras, né? Interessante isso, né? Nesse versículo nós podemos observar o apóstolo Paulo até profetizando a respeito do futuro, né? Porque nós sabemos que aqueles tempos em que eles estavam vivendo eram os últimos tempos, antes da segunda vinda de Cristo, né? Eles estavam vivendo os últimos momentos, os últimos dias. E o apóstolo Paulo profetizou a respeito de eras futuras. E como eu disse, nós hoje somos uma dessas eras futuras. E pela misericórdia de Deus, o conhecimento da graça se manifestou novamente em nossos tempos. E graças ao Criador, a graça tem sido revelada a muitas vidas e muitos irmãos estão descansando nessa palavra, sendo libertos do sistema religioso e conhecendo a graça como Paulo disse que teria que ser, né? Ele falou, Deus fez isso para que nas eras futuras a graça fosse conhecida. E é o que está acontecendo agora. A graça está sendo, por assim dizer, mostrada, né? Ou seja, transmitida, o conhecimento está sendo raciocinado em cima da palavra da graça e está havendo, então, graças a Deus, muitas libertações. Só que, claro, está havendo libertações, muitas, mas ainda muito aquém do que nós sonhamos. Por quê? Porque o sistema religioso ele é imenso e a cada dia ele cresce mais. Seja qual for o segmento, tá? Não importa se é católico, protestante, sabatista, pentecostal, como eu costumo dizer para vocês, para mim é tudo farinha do mesmo pacote, né? Muda-se ali alguma coisa, né? Há uma diferença ali de visões, de uma doutrina aqui, outra ali, mas na verdade é tudo farinha do mesmo pacote. E esse pacote tem crescido, mais e mais pessoas se tornam adeptas, né? E por isso é fundamental que a graça seja pregada. É fundamental que haja esta opção. Porque muitas pessoas estão enganadas no sistema religioso, mas porque não sabem da graça. Não conhecem, né? Então a pessoa às vezes está ali, mas está até infeliz. Ela está ali no sistema, mas ela nem sabe por que está. Ou está porque tem medo de perder a salvação, tem medo do diabo, tem medo de Deus, tem medo de tudo. E a pessoa fica ali naquele sistema, porque ela não sabe que há esta opção. Ela não sabe, né, que há esta opção da verdade do Evangelho, porque se ninguém pregar, como é que a pessoa vai conhecer? É aquilo que Paulo falou, como eu disse agora há pouco aos Romanos. Né? Então é fundamental que haja a distribuição deste conhecimento, deste raciocínio, para que haja a libertação plena dos filhos de Deus. É o assunto de hoje.
O nosso ministério e outras pessoas que, graças a Deus, pregam a graça mundo afora, esse movimento em graça existe para que haja esta libertação plena dos filhos de Deus. Como nós lemos aqui no início, né? Se o Filho os libertar, porque esse texto, claro, ele foi escrito quando Jesus ainda estava manifestado como Filho. Então, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, há uma libertação aparente, perceba isso, e há uma libertação de fato, né? Quem está no sistema religioso acha que está liberto. Pensa bem, você quando estava lá no sistema, você não achava que você estava liberto? Você não pensava isso? Poxa, eu estava no mundo, mas agora eu aceitei Jesus, me batizei, eu tomo Santa Ceia, eu frequento aqui o templo, agora eu estou liberto, né? Só que ainda assim, claro, era uma libertação relativa, né? Então, eu estou liberto, mas o diabo, suposto, né, pode me matar. Eu estou liberto, mas Deus pode tirar minha salvação, ou eu posso perdê-la. Eu estou liberto, mas eu estou à mercê disso e daquilo. Enfim, uma libertação relativa, né? Então as pessoas acham que estão libertas no sistema religioso, ou até fora dele, né? Muitos acham que são livres porque estão no ateísmo, né? Ah, não creio em Deus, não creio em nada. Então a libertação plena dos filhos de Deus passa pelo conhecimento da graça. Ou seja, quando você conhece o verdadeiro evangelho, você é livre de fato, como acabamos de ler aqui no texto. Então, vou repetir. Há uma libertação aparente e há uma libertação de fato. Por isso que o texto falou aqui. Se o Filho os libertar, em nosso contexto hoje é Jesus, Deus sobre todos, né? Então, se Jesus, Deus, os libertar, de fato vocês serão livres. Amados, o que manifesta o Criador, Deus, para nós? O que manifesta é a palavra. Entende? Então, o Filho libertar, naquele contexto, né? Ele era o Filho, e agora Jesus, sendo Deus sobre todos, se o Senhor os libertar, vocês serão de fato livres. Isso vem pela palavra. Isso vem pela revelação do Evangelho e traz então a libertação plena. Veja, há uma libertação que todos os filhos de Deus, de todos os tempos, já vivem essa libertação, mesmo sem saber dela. Isso é interessante, né? A maioria não sabe dessa libertação e vive, né, como se ela não tivesse sido conquistada já por Jesus. Mas, sabendo ou não, todos os eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados a serem seus filhos desde antes da fundação do mundo, todos esses já alcançaram esta libertação. Aqueles irmãos que viveram a transição, né, ali na época da cruz, na época em que Cristo morreu e ressuscitou, eles viveram a transição, eles nasceram antes da cruz e viveram a troca, por assim dizer, né, de pactos, a transição, né, de pactos, do antigo pacto para o novo pacto. Aqueles irmãos foram libertos diretamente, receberam a libertação diretamente. Você já vai entender bem esse conceito, né? E nós fomos libertos indiretamente, ou seja, já nascemos libertos. Isto é, nascemos libertos da possibilidade de vivermos todo aquele contexto que o povo da época da Bíblia viveu. Porque eles viveram realmente ainda debaixo do pecado, literalmente, submetidos a toda a condenação, ainda à mercê da morte, né? Ou seja, naquele período, todos que morriam biologicamente iam para o lugar dos mortos, conhecido como Hades no grego, ou Sheol em hebraico, né? Então todos ficavam presos, suas almas, suas vidas de fato ficavam presas naquela condição de morte, aguardando a ressurreição que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, no advento da segunda vinda do reino de Deus, né? Então houve a ressurreição, mas antes desse período, eles estavam ainda à mercê da morte. Então houve aquela libertação que ela é para todos os filhos. Ela já aconteceu, já foi liberada e todos os filhos de Deus já participam dela. Ou seja, do ponto de vista da justificação e da consequente concessão da vida eterna, o Senhor já libertou o seu povo. Repito, todos os eleitos, todos, de todos os tempos, todos que foram eleitos por ele antes da fundação do mundo, ele já os libertou para sempre.
Ou seja, em relação à justificação, em relação à obtenção da vida eterna. Ele já fez essa obra, ele já concedeu a vida eterna. Você, você, todos nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos em condição de vida eterna, como costumamos dizer aqui. Ou seja, nós não estamos mais à mercê da morte. O nosso corpo biológico, sim, ele volta para o pó, só que nós seguiremos vivos. Apesar da morte do corpo biológico, que já é esperada porque ele é pó, nós não veremos a morte. A nossa alma não verá a morte, ela seguirá viva. Essa é a grande promessa que o Senhor já conquistou e que nós já a vivemos. Entende? Então, nós podemos afirmar que a obra salvífica do Senhor já foi totalmente, 100% consumada. Tá? Só que existe um aspecto da libertação que só ocorre através do conhecimento da verdade. Por isso que eu disse no início, é fundamental a pregação da graça, para que as gerações futuras, a nossa hoje e as que vierem no futuro, conheçam essa verdade e sejam libertas e conheçam o que Jesus fez por nós. Isso só acontecerá se houver quem pregue. Por isso estamos aqui dispostos a cumprir esse chamado, para que haja verdadeira e plena libertação dos filhos. Não só a libertação da morte, como eu acabei de falar, né? Ou seja, os filhos de Deus vivem para todo sempre, porque o Senhor fez esta obra, mas não só a libertação neste sentido, mas a libertação plena, que vem pelo conhecimento da verdade. Em outras palavras, todos os filhos de Deus já estão salvos da morte. Todos nós estamos em condição de vida eterna, todos os eleitos. Mas nem todos estão salvos do mundo, aqui ó, salvos na mente, né? Salvos do mundo, do engano, principalmente o engano religioso que há no mundo. O mundo, gente, está cheio de mentiras, de enganos e etc. Eu acredito que o principal engano que há no mundo é religioso. E há muitos, incontáveis filhos de Deus envolvidos com isso aí. Então nós pregamos para que não só a libertação da morte que já aconteceu, e como eu disse, nós já nascemos libertos dela, livres dessa condição de morte, não só essa libertação, mas também se manifeste na mente do Filho de Deus a libertação do seu entendimento em relação a todo esse engano religioso, né? A propósito, abençoados, eu quero falar o seguinte, talvez você esteja me ouvindo aí pela primeira vez ou de pouco tempo, né? E você não sabe do que eu estou falando, irmão Cristiano, o que essa questão do ano 70, essa questão que o irmão está falando da vinda do reino já aconteceu? Mas como assim nos sistemas as pessoas dizem, né, que vai acontecer, que o reino vai vir, que Jesus ainda vai voltar? Quer entender isso? Vou deixar na descrição do vídeo, pela gravação, a nossa playlist de escatologia consumada. Aliás, temos duas. A playlist Minuto Escatológico e a playlist Escatologia Consumada. Vou deixar os dois links na descrição do vídeo pela gravação no YouTube, se você quiser se inteirar disso. Aliás, eu recomendo, se você não conhece ainda, eu recomendo que você invista um tempo, você vai ganhar muito em conhecimento e você vai ver que muita coisa fará mais sentido ainda, né? Você que está conhecendo a graça agora, quando você conhecer a escatologia consumada, você vai notar que haverá muito mais entendimento, muita coisa vai fazer ainda mais sentido, tá bom? Então assista a esses estudos aí na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então, abençoados, vamos lá. Vamos entender primeiro a libertação da morte, essa que todos os filhos participam. Todos já têm, né? Irmão Cristiano, outra coisa eu quero entender. E essa questão da eleição que você falou? Também vou deixar na descrição do vídeo o link de uma playlist sobre predestinação e eleição. Gente, quem está conhecendo a graça de pouco tempo tem que dominar esses dois assuntos. Escatologia consumada e eleição e predestinação. Senão você não vai entender plenamente o Evangelho. Tá? É claro que não há tempo, né, hoje para explicar tudo isso. É um conteúdo muito vasto, por isso que estamos deixando os links aí na descrição do vídeo. Tá? Então vamos ver agora, primeiro, a libertação da morte. Para você que não entende isso, irmão Cristiano, como que nós já fomos libertos? Como que eu já nasci liberto? Como é que eu posso entender isso? Vamos entender esse aspecto da libertação que o Senhor já conquistou pelos seus filhos. Né? Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nova versão internacional. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, percebam.
em quem temos a redenção, que é o resgate, né? A saber, o perdão dos pecados. Meus amados, observe um detalhe. Ele nos resgatou. Veja, essa palavra não é bem para nós hoje. O irmão cristiano quer dizer que nós não fomos resgatados? Na realidade, a rigor, não. Por quê? Porque quem foi resgatado é quem estava naquela condição de pecado. E de morte e de maldição, né, debaixo da lei, etc. No caso, aqueles irmãos do tempo da igreja primitiva. Eles, de fato, foram resgatados. Foram salvos diretamente do domínio das trevas. Irmão cristiano, mas que trevas eram essas? As trevas, abençoados, era todo aquele conjunto negativo que consistia o período anterior à cruz. Aquele período do pecado, da morte, maldição da lei, separação de Deus. Não havia a presença do Espírito Santo habitando nos filhos de Deus. Vocês percebem? Havia toda essa escuridão. Até a cruz foi um período de escuridão. Foi um período de poder das trevas. Por isso que nós lemos aqui, ó, ele nos resgatou do domínio das trevas. Em algumas versões aparece império, poder. Essa palavra domínio, império, poder no grego significa um governo. Então esse governo das trevas era o governo da morte. Era o governo do pecado. Vocês estão entendendo? Era o governo de tudo que era mal. Chamado império de trevas, de escuridão, da ausência do Espírito Santo, etc. O povo de Deus vivia naquela condição. E eles foram diretamente resgatados daquela condição. Por que eu digo que essa palavra não é para nós? Porque você, eu, nós, nunca estivemos naquela condição. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Já nascemos libertos indiretamente daquela condição. É bom você raciocinar isso, gente, porque existe essa questão do contexto temporal, né? Você não pode ignorar isso. As pessoas leem as passagens bíblicas hoje sem levarem em conta os contextos de tempo. Então, nem tudo que está escrito é para nós. Claro, tudo que está escrito serve para conhecimento, entende? Para revelação, etc. Mas não que Paulo estivesse escrevendo diretamente para nós. Nem tudo que Paulo escreveu, mesmo da graça, serve para nós. Então, quando ele fala, o Senhor nos livrou do domínio das trevas, ele está falando deles naquela época, que estavam de fato sob o domínio das trevas antes da cruz. Percebem? Você esteve antes da cruz? Tem alguém aí com 2000 anos de idade? Não tem, né, abençoados? Vocês estão entendendo o ponto? Nós já nascemos muito depois e, por isso, essa palavra que acabamos de ler não é para nós, tá? Nós já nascemos em condição de vida eterna. Agora, fomos libertos? Do ponto de vista indireto, sim, porque nós fomos libertos da possibilidade de vivermos aquele momento, né? Porque se Jesus não tivesse morrido, aquela condição de morte e o antigo pacto estariam em vigor até hoje. Por isso que eu digo que nós fomos libertos indiretamente. Então o Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele libertou o povo de Deus daquele tempo, daquela era. Antes da cruz, gente, vou repetir, era um período de escuridão. Por isso que Paulo chama de poder, de império, governo, domínio das trevas. Foi aquele período. E Paulo fala, o Senhor nos resgatou. Percebe? O Senhor fez esta grande obra e livrou aquele povo daquela era terrível, a era da escuridão. Gálatas 1, 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ainda havia aqui esse conceito da separação, né? Das manifestações, o Pai e Jesus. Tá? Isso se encerrou no ano 70 com a vinda do reino, quando Jesus assumiu o seu trono de glória definitivamente. Por isso dizemos que ele é Jesus, Deus sobre todos. Só que nesse período aqui, Jesus ainda estava manifestado como Messias. Ele ainda viria em juízo sobre Israel, trazendo o reino de Deus, etc. Né? Por isso que há essa separação aqui. Agora é Jesus, Deus sobre todos. Jesus é o Pai que assentou no trono, Jesus é o Criador e ele assumiu já a sua posição. Tá? É sempre bom pontuarmos isto, como eu falei, pela questão do tempo. Você tem que levar em conta o contexto temporal para você entender as passagens bíblicas.
A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era. Percebe? Eles foram resgatados daquela era que se fazia presente. Por que presente? Porque eles haviam nascido nela, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, eles haviam nascido naquela era de escuridão. Eles haviam nascido sob o domínio das trevas, da morte, do pecado, da condenação, da maldição da lei. Entende? Eles foram resgatados daquela era. No grego, a palavra era é a palavra aion, que é um período de tempo. Eles foram resgatados, então, daquele tempo, daquela condição de morte, daquela condição de maldição, de escuridão. O Senhor os resgatou. E, mais uma vez eu digo, nós já nascemos com uma outra experiência, né? Já nascemos já com tudo consumado. Então, fomos libertos indiretamente. Então, vejam, abençoados, o Senhor Jesus nasceu no meio das trevas. Interessante você entender isso. O império das trevas, o governo das trevas, foi antes da cruz. E Jesus nasceu, então, dentre as trevas, justamente para que ele fosse a luz que o mundo precisava, a libertação que eles ali precisavam. Entende? Vamos ver isso historicamente aqui? João capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Observem essa palavra. Aqui é uma menção a Jesus. O irmão Cristiano, Jesus criou todas as coisas? Sim, gente, ele é o Criador. Claro, naquela era ele estava manifestado como filho, como ser humano. Entende? Era uma manifestação de Deus. Mas ele que criou todas as coisas. Ele é o Criador. Paulo também falou isso, né? Que todas as coisas foram criadas por Jesus e para ele. Muito bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Claro, porque ele é o Criador. 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Olha só o detalhe. A luz brilha nas trevas. Ou seja, Jesus foi a luz que os homens precisavam e ele nasceu no meio das trevas. Por quê? Porque ele nasceu antes da cruz, obviamente, né? Perceberam um ponto? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Claro que não. Mateus 4,16. O povo que vive nas trevas, perceberam? Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É exatamente quando, não vou dizer nem onde, mas quando eles estavam vivendo. Na era das trevas. E o que a palavra profetizou aqui? Que o povo viu uma grande luz. Inclusive, essa referência aqui de Mateus está escrito em Isaías. É uma referência do texto de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Tá? Então você vê que Isaías profetizou, e aqui também há essa referência no livro de Mateus, do povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. O que eram as trevas, irmão Cristiano? Todo aquele conceito do antigo pacto, toda aquela condição que eles viviam, pecado, morte, condenação e por aí vai, todo aquele conceito. Então a luz nasceu, a grande luz nasceu. E o povo viu, ou seja, foi o nascimento de Jesus no meio das trevas para que ele fosse a luz que guiaria o povo de Deus até a saída daquela condição. Então o Senhor libertou o seu povo, a sua obra de salvação está completa. Observe aqui, por exemplo, em Romanos, libertos da lei, Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Observe esse detalhe. Veja, nós hoje fomos libertos da lei de maneira, vamos dizer assim, intelectual e indireta, né? Indireta porque, de fato, nós nunca estivemos debaixo da lei. E de maneira intelectual, por quê? Porque a nossa mente estava permeada de conceitos da lei. Porque o sistema religioso ele está cheio de conceitos da lei, ainda que eles digam que estão na graça. Porque o sistema ele diz que está na graça, mas na realidade eles estão permeados de obras da lei. Vocês entendem? Obras da lei, como eu costumo dizer, disfarçadas de obras da graça. Então o raciocínio do antigo pacto está na mente do povo. Por isso que o povo ainda se vê como pecador.
tem esse pensamento de perder a salvação, tem esse pensamento de dependência de templo, dependência de cerimonialismo. Gente, todo esse cerimonialismo que há, por exemplo, na Igreja Católica Romana e que há também em suas filhas nas igrejas protestantes, todo esse cerimonialismo religioso é raciocínio do Antigo Pacto. Entende? Ainda que o cerimonialismo seja moderno, seja algo inventado agora, ele é inspirado naquela dependência que o povo tinha, especialmente os judeus, né, que viviam ali debaixo da lei, cumprindo aqueles mandamentos. Então todo aquele raciocínio está até hoje aí, influenciando. Então, assim como as pessoas eram pecadoras antes da cruz, hoje os filhos de Deus se veem como pecadores. Porque o raciocínio do Antigo Pacto está permeando a mente. Entende? Então, hoje, ninguém está, de fato, cronologicamente debaixo da lei. Mas, mentalmente, o povo de Deus, a maioria, está com a mente envolvida em conceitos do Antigo Pacto. Entende? Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Ou seja, a lei prendia. E os judeus, inclusive, eram presos duplamente, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque eles eram presos quanto ao pecado e também eram presos quanto ao cumprimento dos mandamentos. Os gentios eram presos apenas no que tange o pecado. Entende? O pecado foi imputado pela lei em toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios. Tá? O Paulo revela isso no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Então, no que se refere ao pecado, todos foram postos debaixo dele, né, do pecado, por causa da lei, porque a palavra diz que a lei foi a força do pecado. E os judeus ainda tinham aquela incumbência de cumprir todos aqueles mandamentos. Então, aquilo os prendia. E Paulo fala, agora, morrendo para aquilo que nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Perceberam? Assim como muitos hoje estão vivendo ainda seguindo a lei escrita. Inclusive, muitos vivem dizendo que tem que cumprir os 10 mandamentos na letra, à risca. Eles dizem isso em função do sábado, né? Porque as igrejas sabatistas, elas querem que as pessoas guardem sábados de 24 horas, né? Sem entenderem que o nosso verdadeiro sábado é Cristo e nós estamos nele para sempre. Para nós, gente, é sábado todo dia. Glória a Deus, né? Todo dia é sábado, claro, no sentido espiritual. Só que o sistema sabatista até hoje coloca as pessoas para guardarem um sábado de 24 horas. E eles dizem, não, vocês têm que cumprir os 10 mandamentos na letra. Entende? Só que não. Esses mandamentos estão dentro de nós. Eles se resumem no amor. Ponto final. É a direção do Espírito. Você não é guiado mais pela letra da lei, você é guiado pelo Espírito, percebe? E o teu sábado não é um dia de 24 horas, é Jesus. Então, o povo de Deus naquela ocasião, eles foram libertos diretamente da lei. E nós fomos libertos intelectualmente. Porque a maioria de nós que hoje está no verdadeiro evangelho, na graça, a maioria esteve no sistema religioso que, como eu acabei de falar, está permeado de conceitos do Antigo Pacto, né? Então veja, se o povo foi liberto da lei, consequentemente foi liberto do pecado. Por isso que não faz sentido hoje você se ver como um pecador. Ah, mas irmão Cristiano, a minha carne tem debilidades, a minha carne, eu tenho essas dificuldades aqui a colar. Bom, cabe a você lutar contra a sua carne através do Espírito, por meio da palavra. Agora, isso não lhe torna um pecador. Vou deixar na descrição do vídeo uma playlist nossa inteira sobre o pecado. Quer entender a questão do pecado? Por que nós dizemos que não somos pecadores, apesar de termos ainda a natureza humana? Por que, irmão Cristiano? Quer entender isso? Assista aos estudos a respeito deste assunto do pecado. Não vou me aprofundar muito, mas, como eu costumo dizer, vou dar uma pequena palhinha aqui, tá? Veja, a lei era a força do pecado. Então, se o povo foi liberto da lei, porque Jesus a cumpriu totalmente, e assim lhe atribuiu a graça, né? Consequentemente, a força do pecado caiu por terra. Logo, o pecado também caiu. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás.
O que Paulo está dizendo aqui? Olha, gente, a lei em si, ela não é o pecado, mas ela trouxe a consciência de pecado. Ela é que me revelou o pecado. É isso que Paulo está falando. 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, ou seja, a partir do momento que ele foi conhecido, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Claro, Paulo está citando a ele mesmo, mas ele está falando de forma genérica, né? Ele está falando da humanidade. Então o pecado produziu, por meio da lei, que era a força dele, né? A lei trouxe essa consciência do pecado, então o pecado aproveitou a oportunidade e produziu em mim, em toda a humanidade, todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Perceberam? Sem a lei o pecado está morto, porque a lei é que trazia o pecado à tona. A palavra diz que o pecado já estava no mundo, né? O Paulo disse, o pecado já está no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, uma vez que o povo foi liberto da lei, consequentemente o pecado morreu. Então, nenhum filho de Deus mais é encontrado debaixo do pecado. Por isso dizemos, não somos pecadores. Mais uma vez, quer entender isso com profundidade? Assista aos estudos do link a respeito do pecado. Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, servos, né? No original em grego é a palavra escravo, quem serve. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, obviamente, né? Uma vez que o pecado para os filhos de Deus caiu por terra, uma vez que fomos libertos da lei, como eu disse, nós fomos libertos indiretamente e intelectualmente por causa da revelação da graça, então, claro que o nosso fim é a vida eterna, inclusive ela já foi concedida. Perceberam o ponto? Veja, gente, essa é a libertação que Jesus concedeu. A libertação da lei, consequentemente do pecado, e a libertação do velho homem, que é o verdadeiro diabolos, né? Quando você observa na Bíblia, o Paulo falando assim, não dê lugar ao diabo. Você já leu isso? Pois bem, se você ler o contexto, você vai ver que Paulo está fazendo a referência ao velho homem. Então, nós somos libertos do diabo? Sim, diabolos no grego é o velho homem, é a carne. As pessoas isolam o contexto, né? Não deixe lugar ao diabo, ou seja, não deixe o espírito mal entrar em você, te dominar e fazer você praticar o mal. O contexto, Paulo não fala disso. Ele está falando do velho homem, é só você ler o contexto com calma que você vai entender. Então, o velho homem morreu na cruz. E os filhos de Deus, então, foram mortos na cruz no que tange ao velho homem. Ou seja, o nosso velho homem vive biologicamente? Sim, mas para Deus ele já morreu no que se refere a trazer condenação. Porque a condenação vinha por causa do pecado da carne, que estava na carne, e a lei, sendo a força do pecado, imputava o pecado no povo. Só que a lei acabou, fomos libertos do pecado, e o velho homem morreu. Por isso que a carne, apesar de ela ainda ter desejos maus, ela não tem o poder mais de condenar os filhos de Deus, porque o Senhor matou o velho homem e nos livrou, então, do verdadeiro diabolos. Romanos 6, versículos 4 até o 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, observem, gente, todos os filhos de Deus se uniram a Jesus na morte. Por quê? Porque ao matar o velho homem na cruz, ele matou o velho homem de todos os filhos. Por isso Paulo fala que os filhos estiveram na cruz, porque o nosso velho homem morreu lá. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja, aqui está no futuro, né? Seremos, porque eles estavam antes do ano 70. Por isso a importância do contexto temporal, né? Você entendeu os tempos. Então aqui, quando Paulo escreveu isso aqui, eles estavam ainda antes do ano 70, antes da segunda vinda, antes da ressurreição. Ela ocorreu no ano 70, tudo se consumou ali. Como eu falei, tem estudos aí, tem link, né? Aliás, 2 links de estudos sobre essa questão do ano 70, tá? Por isso que ele fala no futuro. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem
foi crucificado com ele. Perceberam? Para que o corpo do pecado seja destruído. E foi na cruz. Foi no que se refere a ser um instrumento de condenação, gente. Entendam isso. Ah, irmão Cristiano, como é que foi destruído se meu corpo está aqui vivo? Gente, o velho homem morreu como um instrumento de condenação. Como eu costumo dizer, entre aspas, né? A carne, o velho homem e a lei, entre aspas, trabalhavam juntos para a condenação, né? Porque o pecado era o desejo da carne, desejo mau, e a lei imputava o pecado, né? Então a lei trazia essa imputação e trazia a maldição, trazia a morte, que é o salário do pecado, né? A lei trazia tudo isso. Por isso que eu costumo brincar e dizer que eles trabalhavam juntos, né? Para a destruição. Portanto, na libertação que o Senhor fez, era fundamental, claro, que o velho homem morresse. Então Jesus morreu e trouxe a morte ao velho homem, mas não só ao velho homem dele, Jesus, mas de todos os seus filhos, os seus eleitos. Então a carne foi destruída sim, foi destruída como um agente de condenação. Então, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nesse link que eu falei, nós explicamos isto aí com muito mais detalhes, tá? Então, abençoados, veja, se houve a libertação do pecado, né, da lei primeiro, né, e consequentemente do pecado, a morte do velho homem, né, se houve tudo isso, consequentemente houve então a libertação da condenação e da morte. Porque, veja, se não havia lei para imputar o pecado, né, se não havia o velho homem que morreu como um agente de condenação, logo a morte acabou. A condenação acabou e a morte acabou. Para os eleitos, para os filhos. Tá? Porque a palavra diz que o Senhor Jesus veio salvar o seu povo. No link de eleição e predestinação, nós explicamos isso muito bem, né? O Senhor veio salvar o seu povo. Ah, Cristiano, o povo de Jesus eram os judeus. Não. Segundo a carne, sim. Só que o plano de Deus não era para a carne apenas. O povo do Senhor Jesus é quem foi eleito por ele antes da fundação do mundo, independentemente da carne, de ser gentil, judeu, não importa a etnia. Então Jesus morreu por esse povo que ele elegeu. E esse povo então foi liberto do pecado, da lei, aliás, ao contrário, né? Da lei, consequentemente do pecado. Porque a lei vem primeiro em que sentido? Que ela imputava o pecado, né? O povo do Senhor foi liberto, então, da lei, consequentemente do pecado. Se não há lei, não há pecado, e o velho homem também morreu na cruz, logo não havia condenação. E se não havia condenação, como não há e nunca mais haverá, o povo de Deus também está livre da morte. Romanos 8:1 é um clássico, né? Vamos ler. Portanto, agora, ou seja, a partir da graça, né? Esse agora é o quê? É o tempo da graça, né? Então agora em graça já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele colocou todos os seus filhos nele. A palavra não diz que o Senhor convergiu nele todas as coisas. Entenderam? Estar em Cristo não é você aceitar Jesus numa denominação religiosa e pertencer e frequentar um templo de pedra. A religião diz isso, né? Não, você agora está em Cristo, porque você aceitou Jesus aqui, se batizou, entre aspas, você toma a Santa Ceia, você frequenta o templo, cumpre as ordenanças, então você está em Cristo. Não, isso é um equívoco. Não tem nada disso na palavra. Não tem nada nem perto disso. Estar em Cristo é você estar na nova aliança. Quando Jesus inaugurou a nova aliança, na cruz, que ele morreu e ressuscitou, ele inaugurou um novo caminho. Quando isso aconteceu, ele colocou todos os seus filhos nele. Ele convergiu nele todas as coisas. Então, estar em Cristo é estar na nova aliança. Você, eu, nós já nascemos em Cristo. Você não passou a estar em Cristo quando você supostamente aceitou Jesus na denominação XYZ. Não! Você já havia nascido em Cristo, você só não sabia disso. E a graça que te veio revelar isso, né? Percebe? 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Perceberam? E a força do pecado é a lei. Tudo isso caiu por terra, gente. Lei, pecado, velho homem. Então a morte perdeu seu aguilhão.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi dada. Você já nasceu, meu irmão, minha irmã, como um vitorioso. Porque você, eu, nós não veremos a morte. Por quê? Porque o Senhor nos libertou. Nós já nascemos libertos. Aqueles irmãos da época da igreja primitiva foram libertos de fato, diretamente daquela condição. Nós já nascemos libertos. Fomos libertos, então, indiretamente. Porque o Senhor concluiu a sua obra. Então, aquela foi a libertação que Jesus deu e fez para todos os seus. Todos os filhos dele foram salvos da morte instantaneamente, através da sua obra de morte, de ressurreição e quando ele trouxe o seu reino em sua segunda vinda. Só que, amados, existe o que nós chamamos de libertação plena. Porque, veja, quando eu nasci neste mundo, por exemplo, eu já nasci com toda esta condição que vimos aqui. Livre da lei, livre do pecado, livre da morte, livre de condenação, liberto de tudo isso. Só que eu não sabia disso. Então eu frequentei o sistema religioso em busca de tudo isso. É claro que eu fui levado pela minha família, né? Minha família era religiosa, então fui conduzido ali pela minha mãe na igreja pentecostal. Primeiro na igreja católica, né? Por um breve período. Depois o pessoal da minha família se converteu à igreja pentecostal. E eu fui levado então àquele ritmo ali pentecostal. Percebe? E quando eu comecei a ter consciência dessa questão de pecado, disso, daquilo, eu comecei a temer, né, perder a salvação, e comecei a querer buscar salvação, buscar me libertar do pecado, aquela coisa toda. Por quê? Porque a minha mente estava aprisionada. Então, eu já nasci em condição de vida eterna? Sim. Já nasci liberto da lei, do pecado, da morte? Com certeza. Só que a minha mente precisava de libertação. Entende? Esse é o conceito de libertação plena que eu apresento aqui. Ou seja, é a soma da libertação que Jesus nos deu e deu para todos os seus filhos, de uma vez por todas, com a libertação da mente. Essa libertação só acontece por meio da pregação do Evangelho e a revelação do Espírito Santo em sua mente. Então, a libertação da sua mente, da nossa mente, ocorreu para nós que estamos em graça já, né? Graças a Deus. E ocorrerá na vida de muitos outros irmãos a partir do momento que o Evangelho seja pregado, e como nós estamos fazendo aqui, e as pessoas recebam, então, essa revelação do Espírito. Quando isso acontece, as pessoas são libertas do mundo, do espírito do mundo. Entende? Irmão Cristiano, o que é o espírito do mundo? É um demônio? Vou deixar na descrição do vídeo um link sobre o espírito do mundo. Quer entender o que é isso de fato? Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube pela gravação, tá? Você vai encontrar o link aí sobre o espírito do mundo. Então, nós que recebemos a libertação plena, né? Que a nossa mente foi liberta, nós recebemos a libertação desse espírito do mundo. 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente, o que é você receber algo gratuitamente de Deus? É a graça. Em outras palavras, quando você é liberto do espírito do mundo, você conhece a graça de Deus. E Paulo disse, as gerações futuras vão conhecer a graça de Deus. É o que está acontecendo, é o que ocorreu conosco. Nós somos uma dessas gerações futuras que estamos conhecendo o que nos foi dado gratuitamente. A religião diz que você tem que pagar o preço, mas a palavra diz que foi gratuitamente. Por isso que os irmãos na igreja atual, nessas chamadas igrejas, né, nas denominações religiosas, eles precisam da libertação plena. Eles, sendo eleitos de Deus, já têm a libertação do pecado, da morte, maldição, só que eles não sabem disso. Então, para que eles possam saber disso e desfrutarem do descanso da graça, eles têm que ter a libertação plena. Ou seja, a mente deles tem que ser liberta, para que eles conheçam essa condição aqui. Só que o problema, amados, é que muitos que estão, eu diria até que todos que estão na religião, eles não entendem que precisam de libertação. Eles estão como os judeus na época de Jesus. Os judeus naquela época se achavam livres. Então, quando Jesus disse que eles precisavam ser libertos e que seriam libertos pela verdade, eles não aceitavam aquela palavra. A mesma coisa é um religioso hoje.
Quando você fala para ele que ele tem que ser liberto pela revelação do Evangelho, ele fica até ofendido. Como assim liberto? Eu já fui, já me batizei, eu tomo Santa Ceia todo mês, eu sou fiel dizimista, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço todo o cerimonialismo, toda a campanha que o pastor manda eu fazer, eu faço. E a pessoa se acha liberta. E é justamente o contrário, ele está aprisionado. João capítulo 8, versículos do 31 ao 33. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por que é isso, abençoados? Os verdadeiros eleitos de Deus permanecem. Como eu sempre digo, uma das principais características dos eleitos, dos filhos verdadeiros, é permanecerem na palavra. Por isso que Jesus falou isso, 32 e 33. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Perceberam, gente? A verdadeira libertação é da mente por meio da palavra. É a palavra revelada, é a verdade revelada que liberta. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, Jesus. Como você pode dizer que seremos livres? Perceberam? Eles se ofenderam. Assim como o sistema hoje. Como assim, ô irmão Cristiano? Eu já aceitei Jesus aqui. Eu tenho meu desempenho aqui na igreja. Eu frequento toda semana. Eu pago o preço. Eu já estou liberto. Não, irmão, não está. Esse é o ponto. É somente conhecendo a verdade da graça que nós somos genuinamente libertos. No entendimento também. Como eu disse, aquele aspecto da libertação, do ponto de vista da salvação, da vida eterna, Jesus já fez toda essa obra. Nós já nascemos com todas aquelas bênçãos concedidas para nós. Só que nós não sabíamos porque faltava a nossa mente ser liberta. Faltava a libertação plena. Esta vem somente pelo conhecimento da palavra. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui as pessoas interpretam como salvação eterna. Não. No contexto, Paulo fala de salvação do entendimento. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo também que explica este versículo e esse contexto aqui de maneira mais profunda. Eu não tenho condições de explicar agora que o tempo não permite. Mas aqui será salvo, é salvação do entendimento. É compreender o Evangelho, compreender a graça. Percebe? Esse é o contexto aqui. Tá? A gente não pode isolar o versículo e falar que é aceitar Jesus para ser salvo eternamente. É o que a religião diz aí fora, né? Você tem que aceitar Jesus e tudo mais, e você crer, né? E crer que ele ressuscitou, e confessar ele com a boca. Eles dizem que confessar é aceitar, e não é. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E dizem, tá vendo? Você tem que aceitar Jesus para você ser salvo eternamente. Este versículo não fala sobre isto. Ele fala de salvação no entendimento. É crer em Jesus, ao invés de crer na lei, por exemplo. Bom, não vou me adentrar mais nisso, tá? Quer se aprofundar? Assista ao vídeo sugerido aí. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Observem. De fato, até o dia de hoje no caso, na época de Paulo, mas eu diria que até hoje, tá? Nesse caso aqui, eu digo que isso vale até hoje. É claro que Paulo está falando do tempo deles lá. De fato, até o dia de hoje. Hoje, quando Paulo escreveu a carta lá, naquele tempo. Só que, repito, eu digo que esta passagem especificamente, eu posso dizer que vale até hoje. Você já vai entender isso. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Gente, isso vale até hoje porque, como eu disse agora há pouco, as chamadas igrejas e os irmãos que estão lá, eles estão submetidos a todo o conceito do Antigo Pacto. Ninguém está cronologicamente debaixo do Antigo Pacto e debaixo da lei de fato, mas as pessoas estão mentalmente debaixo da lei. Por quê? Porque eles insistem em ressuscitar, por assim dizer, o Antigo Pacto em suas vidas. E ficam vivendo todo aquele conceito. Então, até hoje também, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado.
Amados, quando você conhece a graça e você se liberta do sistema religioso, o véu é retirado e você realmente é convertido a Deus. Então, você ser convertido a Deus, não é aceitar Jesus na igreja XYZ. Não! É você ter a sua consciência liberta pelo evangelho da graça. Entende? É você crer em Jesus de fato, Jesus Deus sobre todos. Perceberam? Crer que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, enxergá-lo como ressuscitado, como Deus, não mais como Jesus de Nazaré, por exemplo. Então Moisés é retirado da sua cabeça. Gente, eu vivi com Moisés na minha cabeça. Porque passei 20 anos no sistema com todo aquele conceito do antigo pacto. Sou pecador, vou perder a salvação, tenho que frequentar o templo, né, que é uma figura das sinagogas e uma figura do templo maior dos judeus, que caiu por terra no ano 70, graças a Deus. Mas esse conceito templário segue até hoje. Então, é todo um conceito do antigo pacto, percebem? Mas, quando a graça foi revelada na minha vida e na sua também, na nossa, o véu foi arrancado. Glória a Deus por isso. E passamos a enxergar o evangelho. Perceberam? Houve, então, a plena libertação. Porque nós não só nascemos libertos de tudo que vimos aqui no início do estudo, como também fomos libertos no entendimento, para a glória de Deus. E nós seguimos aqui o nosso trabalho pregando a graça para que isto ocorra com mais e mais irmãos. Quantos irmãos for possível para nós libertarmos, nós seguiremos lutando pela libertação dos irmãos. Nós seguimos, então, firmemente aqui para que a libertação plena dos irmãos aconteça, né, em suas mentes. É fundamental a pregação do Evangelho da Graça para que o povo de Deus conheça a sua graça e se liberte de todo o sistema religioso, de todo o engano. A libertação plena tem que acontecer. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são livres. Entende? A nossa essência é a liberdade. Mas muitos estão aprisionados na religião justamente porque os seus entendimentos ainda não foram libertos. Eu quero encerrar com Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém do alto, que somos nós, a igreja, é livre e é a nossa mãe. Aqui o Paulo usa essa expressão mãe, porque no contexto ele está falando das mães, né, dos filhos de Abraão, né? A Agar, que foi a escrava, e a Sara. Tá? Isso ele fala mãe por causa do contexto. Mas o nosso ponto aqui é o seguinte: a Jerusalém do alto, que é a igreja, que somos nós, é livre. Perceberam? Então os irmãos não podem viver no engano, eles são livres. Então nós temos que pregar para que a libertação plena dos filhos de Deus ocorra na mente do povo. A nossa luta, a nossa batalha aqui é essa. Enquanto Deus permitir, nos der força, condições, estaremos aqui firmemente cumprindo o nosso propósito de levar esse conhecimento maravilhoso da graça para que os filhos de Deus sejam plenamente libertos. Louvado seja Deus por isso. Amém.